Bem-vindo de volta. Hoje recebemos Fyodor Lukyanov, editor-chefe da revista Rússia em Assuntos Globais, também presidente do Conselho de Política Externa e de Defesa, além de professor pesquisador da Escola Superior de Economia. Então, obrigado por voltar ao programa. Muito obrigado pelo convite. Olá, Glenn. Eu queria perguntar a vocês dois sobre a guerra na Ucrânia e a guerra no Irã, sobre como o mundo é visto da Rússia, mas também sobre como a guerra no Irã afeta a Rússia, especialmente. Mas achei que um bom ponto de partida seria a guerra na Ucrânia. Bem, essa guerra mudou muito ao longo dos últimos 4 anos e meio, tanto na forma como tem sido travada, quanto no grau de envolvimento dos diferentes participantes. Mas os próprios participantes também mudaram nesses últimos 4 anos e meio. As posições dos líderes europeus e da Rússia estão se endurecendo, especialmente, e há uma disposição maior para correr riscos. Eu queria saber, para onde vocês veem essa guerra caminhando agora? Porque parece que ela está escalando. Antes de mais nada, hoje, enquanto conversamos, falta um dia para o aniversário da chamada reunião de Anchorage, a cúpula do Alasca, entre Putin e Trump, em 15 de agosto de 2025. Ela gerou muitas esperanças e eu diria até exaltação diante da possibilidade de parar esta guerra e alcançar uma solução diplomática e política. Então, um ano depois, vemos que ela fracassou, basicamente. Não produziu nada parecido com o fim das hostilidades. Mais do que isso, o resultado daquela tentativa foi, na verdade, a conclusão do lado da Ucrânia e da Europa, que agora apoia a Ucrânia 100% e, de fato, faz parte desse confronto militar, de que a resposta deveria ser a escalada. Para convencer o lado americano, o presidente Trump em particular, de que a ideia dele, a conclusão a que ele tinha chegado naquele momento, de que a Ucrânia inevitavelmente perderia esta guerra e por isso deveria fazer concessões o mais rápido possível, abrir mão do Donbass e atender às exigências mínimas da Rússia. Era preciso convencê-lo de que isso estava errado, de que a Ucrânia era capaz de resistir e talvez até de vencer. E o que vimos ao longo de todo este ano, especialmente a partir desta primavera, foi uma escalada constante do lado ucraniano, apoiada pelos europeus. Então, neste ponto, eles tiveram sucesso parcial. Quer dizer, não conseguiram mudar a opinião do presidente Trump, mas pelo menos influenciaram essa opinião. Porque eu acho que a posição de Trump neste momento é: tudo bem, se eles conseguem lutar, deixem que lutem. Isso não quer dizer que ele tenha decidido, de repente, apoiar a Ucrânia. Certamente não. Ele é simplesmente indiferente. Mas se eles podem, por que não? Que tentem. E voltando à sua pergunta, o que vemos agora é uma escalada. E a escalada do lado ucraniano começou por causa da maior capacidade de realizar ataques de longo alcance no interior do território russo. Essa escalada provocou outra escalada do lado russo. E vemos agora que a Rússia realizou um ataque que antes não queria realizar. Atacar em grande escala infraestruturas críticas na Ucrânia. E claro, a Rússia também sofre, porque, como eu disse, a capacidade da Ucrânia é bastante forte agora. Mas o que isso significa para o rumo desta guerra? Receio que estejamos agora muito mais distantes de uma solução política e de qualquer tipo de cessar-fogo do que estávamos há um ano quando Anchorage estava em vigor. Bem, o que ouvimos sobre Anchorage? De novo, não sabemos exatamente qual foi o acordo, mas novamente, ele se baseava principalmente numa proposta americana. Obviamente, o Donbass teria de ir para a Rússia. Mas havia rumores de que, em relação a Kherson e Zaporizhia, isso poderia acabar simplesmente congelando as linhas de frente onde elas estavam. De novo, ainda não está claro. O texto nunca foi divulgado. Foram os americanos que o propuseram, mas também foram eles que acabaram desistindo. E agora vemos essa ideia de que se fizerem alguns ataques profundos dentro da Rússia,
Isso pressionaria a sociedade russa e, consequentemente, também o Kremlin. Assim, a Rússia seria mais flexível e faria mais concessões. Mas para mim não está claro o que eles querem que a Rússia faça além disso. É simplesmente aceitar a ideia de um cessar-fogo incondicional, porque parece que isso seria algo inviável desde o início. Então, na sua opinião, quais são os caminhos possíveis agora para pôr fim a esta guerra por meio da diplomacia? Ou esses caminhos já se esgotaram? Talvez não esteja esgotado, mas cedo ou mais tarde haverá algum tipo de caminho para a diplomacia, para negociações políticas e depois para um acordo. Mas, na verdade, se lembrarmos daquele momento em Anchorage, daquela reunião em Anchorage, acho que muitos de nós, inclusive eu, fomos otimistas demais. Esquecemos que conflitos desse tipo não podem terminar em apenas uma reunião séria, uma reunião importante. Lembrem-se do Vietnã. Lembrem-se de que, depois que o governo americano chegou à conclusão, decidiu que aquela guerra precisava acabar, as negociações levaram anos. Não foram apenas meses, foram anos, entre, não sei, 68, 73, 74, até 75. Espero muito que esse não seja o modelo para este conflito ucraniano. Mas esperar que esse tipo de controvérsia pudesse ser resolvido assim, em uma única reunião, era absolutamente irrealista, é claro. Quanto à trajetória atual, acho que, no período mais imediato, talvez no próximo mês, nos próximos 2 meses, infelizmente, não devemos esperar nada além de mais combates e uma escalada cada vez mais acentuada. Do lado ucraniano, há um entendimento muito claro de que eles conseguirão continuar enquanto sustentarem esta guerra por meio do engajamento com os europeus, idealmente com os americanos, mas pelo menos com os europeus contra a Rússia. E isso é, do meu ponto de vista, a base e o fundamento de toda a engrenagem política desta guerra. E, paradoxalmente, no caso da Ucrânia, eu até consigo entender isso. Não tenho absolutamente nenhuma simpatia por eles, mas entendo que isso possa ser racional para Zelensky e toda a equipe dele. O que me parece menos racional é o comportamento dos europeus, porque eles voluntariamente transformaram a Ucrânia e a guerra com a Rússia no núcleo de toda a ideia dessa União Europeia recém-surgida, ou que ainda está surgindo. Então deveria haver um confronto permanente com a Rússia, baseado na capacidade ucraniana de lutar e na capacidade europeia de apoiar essa luta financeira e tecnicamente, talvez de forma indefinida. Então é claro que os europeus certamente não estão ansiosos para se envolver diretamente nesta guerra. Espero que seja assim. Mas ao mesmo tempo, quando ouço algumas declarações de políticos europeus, em especial de políticos alemães, fico em dúvida se talvez eles também estejam se preparando para uma guerra de verdade. Não sei. Espero que não. Mas nada mais é certo. E a unidade europeia, do meu ponto de vista neste momento, está muito baseada na existência dessa ameaça russa, desse perigo russo, que já não é mais uma ameaça geral. É algo muito concreto. E eles tentam apresentar isso ao público como uma ameaça imediata e iminente de um ataque direto de Putin contra a Europa, contra a parte europeia da OTAN. E isso significa a seguinte lógica: quanto mais tempo apoiarmos a Ucrânia, mais tempo Putin ficará ocupado com isso e provavelmente não nos atacará. Essa ideia é muito difundida. No fim das contas, o que temos é uma situação em que nem Kiev, nem as capitais europeias, especialmente Bruxelas, estão interessados em outra coisa que não seja uma guerra prolongada contínua. E isso, claro, sem dúvida, cria uma quantidade cada vez maior de problemas para a Rússia. Seria estúpido negar que a Rússia não está feliz em continuar essa guerra. Mas não está sendo oferecido nenhum caminho para tentar negociar seriamente. Porque, seja lá o que os políticos europeus estejam dizendo agora, alguns deles, como o presidente da Finlândia, ou outros políticos de países não tão grandes da Europa, começaram pelo menos a mencionar a ideia de que talvez seja preciso negociar com a Rússia.
Mas, de novo, que tipo de negociação? Eles querem dizer que a Rússia deveria entrar em conversas diplomáticas com os europeus sobre o quê? Sobre como a Rússia vai se render. Mas, infelizmente, isso não tem como avançar. É interessante como não se fala em paz, apenas em derrotar a Rússia. Acho isso interessante, especialmente vindo dos alemães. Mas, novamente, o que você está dizendo é o que também ouço de fontes americanas, que os líderes europeus se tornaram o principal obstáculo para qualquer acordo, porque, bem, eles não só boicotaram a diplomacia nos últimos 4 anos e meio, como o único caminho para a paz que enxergam é um cessar-fogo incondicional, que eles dizem abertamente que embatiam para recompor as tropas ucranianas e possivelmente enviar suas próprias tropas como forças de paz. Eles não querem tirar da mesa a expansão da OTAN, o que significa que não há base para a paz. E sim, fontes americanas também ressaltam que os europeus estão alimentando as exigências maximalistas de Zelensky. E também, sim, os comentários dele sobre o que aconteceu quando Trump abriu uma via diplomática com os russos. Houve pânico, basicamente. Todos pegaram voos para Washington e tentaram convencê-lo de que a única paz que pode funcionar é um cessar-fogo. E sabe, não podemos confiar em nada do que os russos dizem. E vamos ver, vamos primeiro bombardear um pouco os russos, pressioná-los para conseguir um acordo melhor. Ou seja, para Trump fazer o que Biden fez. Mas é difícil entender essa posição dos europeus. Será apenas que a unidade europeia se tornou completamente dependente de uma ameaça russa? Ou é a relutância em reconsiderar a arquitetura de segurança europeia? Como você explica isso? Porque eu concordo com o que você disse. É um pouco intrigante. Eu consigo entender a posição russa. Eles veem isso como uma ameaça existencial. Acho que os ucranianos também, de forma razoável, veem isso como uma ameaça existencial. Mas no caso dos europeus, essa parte eu realmente não entendo. Quer dizer, os americanos querem ou terceirizar a guerra para os europeus ou encerrá-la para poder se concentrar em outros lugares. Isso também faz sentido. Mas é a posição europeia que eu tenho dificuldade de entender. É só esse aspecto? Eles precisam dos russos para manter a unidade? Sabe, é claro, eu não sei, porque como uma pessoa proibida de entrar na União Europeia, não posso sentir o clima lá. Mas olhando de fora, eu diria que há 2 razões. Uma razão que já discutimos é essa necessidade de ter algo que unifique. E até certo ponto, os europeus tentam reconstituir o modelo da Guerra Fria, quando a ameaça soviética, que era real, criou um impulso muito forte para a integração europeia. E acho que Stalin e outros líderes soviéticos depois dele deveriam receber algo como um prêmio Carlos Magno, por contribuírem para a unidade europeia e assim por diante. Então agora acho que os europeus tentam conseguir algo parecido. A diferença é que a União Soviética fazia parte do confronto global e a Europa era uma peça central desse confronto. Nesse sentido, não acredito que a União Soviética, em nenhum momento da sua história, tenha realmente querido invadir a Europa Ocidental, é claro. Mas pelo menos do ponto de vista estratégico, era razoável acreditar que algum tipo de guerra que devastaria a Europa pudesse ocorrer entre a União Soviética e os Estados Unidos em solo europeu. Agora, é claro, todo o raciocínio em torno da ameaça russa é altamente controverso. Porque, por um lado, a Rússia é apresentada como uma potência extremamente fraca, em declínio, que não consegue derrotar a Ucrânia, nem mesmo a Ucrânia. Ao mesmo tempo, a Rússia é uma ameaça terrível, que vai invadir a Europa imediatamente depois da Ucrânia, ou talvez até durante a guerra na Ucrânia. Então isso é realmente um completo absurdo. Mas enfim, certo, essa é a razão interna. A razão externa que eu diria que existe é um pouco mais complicada. Olhando para a configuração internacional de hoje, especialmente para os próximos anos, podemos supor que o papel da Europa vai diminuir.
objetivamente. Não se trata de gostar ou não gostar, é um fato objetivo. A situação geral, a situação internacional, está mudando para algo completamente diferente do que era no século XX ou no começo do século XXI, quando a Europa desempenhava um papel significativo internacionalmente, geopoliticamente e, antes de tudo, economicamente, e assim por diante. E, na verdade, não há meios óbvios, não há caminhos claros pelos quais a Europa poderia reverter essa tendência. Então, a única questão em que os europeus podem demonstrar, ou pelo menos fingir, ter um grande papel internacional é o confronto com a Rússia. É um confronto com a Rússia que está sendo alimentado por meio do conflito ucraniano. E se esse é o cálculo, eu consigo entender, talvez cinicamente sim. Acho que isso refletiria especialmente uma possível abordagem do Reino Unido, porque eles usaram isso, sobretudo depois que o Império Britânico desmoronou e o Reino Unido se tornou a pequena Inglaterra. Nós lembramos daquela síndrome dos anos 60 e 70. Então eles conseguiram buscar e encontrar maneiras de imitar um papel internacional junto aos europeus, aos americanos, ao antigo império e assim por diante. Eles são muito habilidosos nisso. E agora eu acho que os europeus, de modo geral, na verdade, tentam repetir essas táticas dos britânicos. Se terão sucesso ou não, eu duvido, por uma razão apenas. Seja lá o que os europeus fizerem, os políticos europeus talvez consigam, eu duvido, convencer seu próprio público da terrível ameaça russa. Mas, globalmente, no cenário mundial, em geral, isso não é nada. Quero dizer, o conflito ucraniano e a confrontação com a Rússia, entre a Europa e a Rússia, não é algo que realmente interesse a grande maioria das pessoas no mundo. Elas veem isso como mais um conflito estranho entre aquelas antigas potências coloniais brancas. Tudo bem, que façam o que quiserem. Não é um jogo global, não é um grande jogo. Na verdade, é muito mais um jogo local. Embora os europeus acreditem que, por meio disso, possam voltar a ocupar essa posição central nos assuntos internacionais, eles não vão conseguir. É impossível. Bem, a ideia de voltar à Guerra Fria como, digamos, quase uma era de ouro para o Ocidente político, em termos de unidade. Como você disse, porém, há dois problemas. Ou seja, a distribuição de poder mudou. Bem, antes de mais nada, a União Soviética não existe mais, e ela não representa o mesmo tipo de ameaça que a Federação Russa representaria. Mas, em segundo lugar, neste mundo multipolar, não são só os russos que estão mudando o foco para o leste. Os americanos também. Quero dizer, acho que esta é a primeira vez na história dos Estados Unidos em que a Europa não está no topo das prioridades em termos de parceiros externos. Então vai ser difícil convencer os americanos a dedicar seus recursos quando estão em declínio relativo. Eles precisam se concentrar no leste asiático e no hemisfério ocidental. Eu queria perguntar qual é a sua percepção em Moscou sobre o endurecimento da posição russa. Porque nos últimos 4 anos e meio, vimos um envolvimento cada vez maior da OTAN. Especialmente os europeus têm sido mais abertos em relação a isso. Mas é claro, os americanos também continuam muito envolvidos. Mas há a sensação de que a dissuasão russa vem enfraquecendo. E às vezes fica-se com a impressão de que em Moscou chegaram à conclusão de que a contenção agora é perigosa, que ela representa uma perigosa política de apaziguamento da OTAN, por assim dizer, já que eles não têm mais medo da Rússia como tinham antes. A dissuasão desapareceu. Então é hora de endurecer a posição contra os países da OTAN, especialmente os europeus. Você vê esse tipo de pensamento? Ou ele se manifesta para além da retórica? Você vê alguma mudança nas ações? Sim, você tem razão. Para ser bem franco, se imaginarmos que a guerra vai terminar agora, parar agora, e que o congelamento será de acordo com a configuração atual, tanto no campo de batalha quanto geopoliticamente, na Europa como um todo,
Então isso será um fracasso para a Rússia, porque não é grande segredo que, em comparação com a situação, digamos, de 2021, o cenário estratégico na Europa mudou significativamente, e não a favor da Rússia. Então, isso é óbvio. A OTAN foi revitalizada, novos Estados-membros entraram, e assim por diante. A Ucrânia se tornou de fato parte da OTAN. Então, basicamente, eles não precisam mais dessa adesão formal. Acho que as pessoas em Moscou são realistas quanto a isso. Simbolicamente é importante, mas em termos reais não mais. Estamos no meio de uma reorganização muito profunda de toda a situação de segurança europeia. Eu diria até que é uma situação de segurança eurasiática. Não deveríamos mais fazer uma distinção entre a Europa e o restante da Eurásia, porque, no fim das contas, os conflitos que vemos hoje, seja na Ucrânia, seja em torno do Irã, seja, teoricamente, hipoteticamente, no leste asiático, em torno de Taiwan, ou não sei que outro conflito pode eclodir ali, é claro, cada um desses lugares é muito diferente, cada um tem a própria origem, sua história, suas razões e assim por diante. Mas, no fim das contas, isso não importa, porque, de certa forma, os atores são os mesmos. Se pensarmos que os atores são o Ocidente, que está tentando revitalizar, restaurar seu domínio no mundo, e o restante, que inclui Irã, Rússia e China, de maneiras muito diferentes. Não há comparação entre Rússia e China, entre China e Irã, entre Rússia e Irã e muitos outros países. Mas para colocar isso num quadro mais global, eu odeio essa noção, mas há algo nela quando as pessoas falam de uma terceira guerra mundial que está sendo travada de forma diferente. Então não é uma colisão frontal entre as maiores potências, como no século XX, mas outra coisa. Mas isso também é uma guerra mundial, uma nova guerra mundial. E isso significa que, voltando à sua pergunta, se olharmos para isso dessa perspectiva, a decisão de lançar a Operação Militar Especial há 4 anos e meio pode ser vista de forma diferente de como parecia no início. Porque no início, muitas pessoas, inclusive eu, duvidavam se aquilo era necessário ou não, se era tão iminente assim, se talvez pudéssemos agir de outra forma e assim por diante. E eu ainda acredito que muitas coisas que aconteceram naquela época deveriam ser estudadas cuidadosamente depois para não repetir os erros cometidos por todos os lados, inclusive pelo lado russo. Mas dito isso, agora, como vemos, isso faz parte de uma reorganização global, conduzida por meios muito violentos, sem nenhuma regra do jogo. E desse ponto de vista, a tarefa da Rússia é, por assim dizer, fortalecer sua posição por todos os meios possíveis disponíveis. E não se trata de derrotar a Ucrânia, nem mesmo de derrotar a Europa. Trata-se do posicionamento futuro da Rússia no cenário internacional. Se seremos bem-sucedidos ou não, eu ainda não posso responder. Infelizmente, é uma luta muito, muito longa e muito, muito difícil. Mas agora, como alguém que inicialmente era cético, vejo muito mais sentido no que começou em 2022. E eu acho que agora... Podemos estar insatisfeitos com a forma como a situação na Europa mudou, mas não devemos olhar para isso apenas pelas lentes europeias. Isso é um elemento de uma reorganização internacional muito, muito grande. E toda essa reorganização, não apenas a parte europeia, terá impacto sobre os interesses russos. E a Rússia deve demonstrar, em primeiro lugar, sua resiliência, em segundo, sua força. First of all, its resilience. Secondly, its strength. Well, if you would argue that Bem, se há alguns anos você fosse discutir como uma guerra mundial começaria, eu acho que você olharia para a distribuição de poder. E se você vê que o que define a nossa era é o declínio da hegemonia dos Estados Unidos, então esperaria que o conflito mais previsível fosse os Estados Unidos tentando proteger sua posição hegemônica, reagindo contra potências rivais. Isso significa uma guerra econômica contra a China, uma guerra por procuração contra a Rússia e possivelmente uma guerra direta contra o Irã. Bem, estamos meio que vendo tudo isso, e então você vê algumas dessas guerras se fundindo um pouco. Por um curto período, pareceu que Zelensky
poderia tentar unir a guerra na Ucrânia à guerra contra o Irã. look to merge the Ukraine war with the Iran war. We see NATO involved in attacks on civilian Vemos a OTAN envolvida em ataques à infraestrutura civil na Rússia. A liberdade de navegação está sendo interrompida. Vemos norte-coreanos lutando na Europa. Só recentemente, Putin esteve no Japão, porque o Japão se envolve. Então ele aparece nas Ilhas Kurilas do Sul e os japoneses ficam irritados. E é claro, com a guerra no Irã, quase todos os países do Oriente Médio agora estão envolvidos de alguma forma. Então, de fato, parece uma guerra mundial. Se você imaginasse como ela começaria, como se desenrolaria, parece que está seguindo mais ou menos o roteiro. Então, essa é naturalmente a fonte da preocupação. That's the source of concern, of course. But I did want to pivot a bit just towards Mas eu queria mudar um pouco de assunto para falar do Irã no final. Quer dizer, a guerra no Irã obviamente desviou grande parte do foco americano e dos recursos militares, não só da Europa, mas também do leste asiático, para o Oriente Médio. Só que em vez de serem usados contra a Rússia, estão sendo usados contra o Irã. Então isso tem um efeito. Eu colocaria isso na coluna das vantagens para a Rússia. No entanto, não queremos simplificar demais. E eu queria perguntar, como você vê as consequências dessa guerra no Irã para a Rússia, especialmente as consequências de longo prazo? Porque quando isso acabar, o mundo não vai parecer o mesmo. when this is over, the world will not look the same. First of all, Antes de tudo, além do impacto imediato que você mencionou, o fato de os Estados Unidos estarem muito envolvidos nesse conflito e terem começado a calcular o que podem dar aos ucranianos, aos europeus, não dar, vender e a outros países se tem munição suficiente e assim por diante. Isso é óbvio. Esse é o impacto imediato, mas eu diria que isso é em grande medida uma questão de curto prazo. Eu confio no complexo militar industrial americano. Eles vão fazer grandes esforços para recuperar o atraso. Vão simplesmente usar isso para conseguir mais trabalho, mais dinheiro e assim por diante. Numa perspectiva de longo prazo, essa é uma questão interessante, porque o Irã é um parceiro muito próximo da Rússia. Mas eu não diria que é um aliado, porque o Irã tem uma forma muito particular de conduzir sua política externa, interesses muito concretos que não são necessariamente os mesmos interesses da Rússia, ou simplesmente estão em níveis diferentes, em áreas diferentes. Acho que a principal lição do Irã é que um país muito mais fraco do que o adversário, do que o agressor, pode resistir de forma eficaz e causar danos significativos se estiver comprometido com uma resposta imediata e inevitável. Então vemos que não importa o que Trump esteja dizendo, e ele disse muitas coisas desde o primeiro dia desta guerra e declarou vitória não sei quantas vezes, talvez 50 ou algo assim, ele ainda não consegue alcançar nada do que quer. E o Irã, que na verdade em termos de capacidade militar não tem absolutamente nenhuma comparação com os Estados Unidos mais Israel, ainda assim eles não conseguem fazer nada contra o Irã, pelo menos por enquanto. Acho que o Irã vai sofrer problemas e danos enormes de qualquer forma. Mas nesse momento esta é uma guerra pela sobrevivência. E eles estão lutando e até agora estão vencendo. E é claro, para qualquer grande potência, incluindo a Rússia, aliás, isso é uma lição a aprender. Você não pode esperar uma vitória fácil ou uma vitória difícil, mas militar, sobre um país, uma potência que, por definição, é muito menor do que você. Talvez isso seja ainda mais verdadeiro no mundo contemporâneo, com todas essas formas novas e muito complicadas de guerra. Isso favorece estados menores, apesar da disparidade e do desequilíbrio em força militar. Se os americanos, no fim das contas, vão ter sucesso ou não, eu não sei. O preço político pago por Trump é enorme. Em termos de quanto essa não vitória catalisou o desejo de outros países de se prepararem para esse tipo de pressão e de resistirem da mesma forma eficaz que o Irã resiste. Acho que isso é algo grande, é algo que terá um impacto maior nos próximos anos. Não se trata de como formular isso.
A guerra iraniana demonstrou que você não está de forma alguma condenado ao fracasso se estiver sendo atacado por um inimigo muito mais forte. E acho que essa é uma lição muito importante. Então, em termos concretos, o que isso significa para a Rússia? Acho que se o Irã sobreviver e continuar como uma parte fortalecida da geopolítica do Oriente Médio, a Rússia quer usar seus laços especiais com o Irã para recuperar parte da influência na região. Uma influência que a Rússia, é claro, perdeu parcialmente durante a guerra na Ucrânia, por estar concentrada em outra questão. E o apoio que a Rússia deu ao Irã. Acho que os iranianos não são parceiros fáceis, mas eles se lembram das coisas boas que foram feitas por eles, assim como se lembram muito das coisas ruins. Sounds about right. Well, Parece bastante certo. Bem, pelo que vemos, eu acho que o velho sistema está desaparecendo. Ou seja, a ordem hegemônica, que depois se manifestou na expansão da OTAN. Isso está sendo contrabalançado. Vemos os Estados Unidos sendo contrabalançados no Oriente Médio. Mas à medida que a distribuição de poder muda, seria de se esperar que algumas regras permanecessem, mesmo que as instituições tivessem de mudar. Só que parece que nada está sendo preservado, como você sugeriu antes. As regras, as instituições das quais todos essencialmente se beneficiavam, parece que tudo está sendo destruído. Ou seja, o direito internacional, a liberdade de navegação, não roubar ativos soberanos, as regras informais das guerras por procuração, simplesmente a diplomacia básica. Tudo isso está desaparecendo. E bem, às vezes eu penso em Friedrich Nietzsche, porque ele sempre destacava que a mudança, ou para que algo novo seja criado, sempre exige que o velho morra primeiro. Mas se o velho morre e nada o substitui, você acaba tendo essencialmente anarquia. E parece que é para lá que estamos caminhando agora. Mas você vê algum potencial para substituir o que está sendo perdido agora? Quero dizer, se nós, por exemplo, olharmos para a Europa, desde o fim da Guerra Fria, e especialmente depois da dissolução da União Soviética, os russos vinham pressionando fortemente por uma arquitetura comum de segurança europeia. Primeiro com a OSCE. Depois, Yeltsin e Putin sugeriram que poderiam entrar na OTAN. Em 2008, houve uma proposta de uma arquitetura de segurança pan-europeia. Mais tarde, Putin sugeriu uma união entre a União Europeia e a Rússia. E bem, todos esses objetivos de uma casa europeia comum, por assim dizer, agora foram mais ou menos por água abaixo. Então você vê alguma estrutura institucional ou algo que possa, imagino, reorganizar o mundo, enquanto tudo está desmoronando agora? É uma pergunta muito vaga, e eu sei disso. Sabe, temo que não. Eu não vejo isso. Quando se trata da Europa, nós provavelmente deveríamos, como estudiosos, como comentaristas, dedicar muito do nosso esforço e do nosso tempo a estudar o que aconteceu depois do fim da Guerra Fria. Entender de forma analítica por que aquilo fracassou. Porque, infelizmente, nesse momento, os dois lados estão muito emocionais em relação a esse período. E mais cedo ou mais tarde, deve chegar o momento de estudar cuidadosamente o que aconteceu. Mas, qualquer que seja a conclusão desses estudos, eu não acho que aquele período possa ser usado como modelo para nada no futuro. Porque foi um momento muito singular na história. E esse momento nunca voltará. Acabou. Até que ponto podemos esperar que surja uma nova estrutura? Na Europa, provavelmente não. Porque neste ponto, só podemos concluir que o ódio e o clima de confronto entre a Rússia e o restante da Europa são enormes. E eu simplesmente não vejo de que base poderia surgir algo que servisse de modelo para um novo acordo ou uma nova estrutura. Sabemos pela história que as ordens europeias surgem depois de grandes guerras. Caso contrário, é absolutamente sem sentido tentar. Ninguém vai seguir regras. E, quanto a precisarmos de uma grande guerra outra vez, espero que não. Simplesmente por uma razão. A estrutura europeia é de fato muito menos importante do que já foi na história. Porque a Europa é muito menos importante do que já foi na história.
E a nova configuração deveria surgir globalmente, não localmente. And the new constellation should emerge globally, not locally. Whether it can emerge globally, sooner or later, probably. Se isso pode surgir globalmente mais cedo ou mais tarde, What we see now, provavelmente I sim, read yesterday, I think it mas was mais cedo a do que mais nice tarde. interview of, E o que vemos agora? Ontem eu li, acho que no Financial Times, uma entrevista do Sr. Grossi, que quer se tornar o próximo secretário-geral das Nações Unidas. E ele disse diretamente que as Nações Unidas estão morrendo lentamente. E eu acho que, infelizmente, ele está certo. Porque durante todos os anos antes deste momento, por bastante tempo, desde o fim da Guerra Fria no início do século XXI, discutimos que precisávamos mudar alguns procedimentos, algumas formas dentro da ONU, para torná-la eficiente novamente. Preservar a ideia, preservar a carta e então mudar alguns procedimentos para recuperar a eficiência. to change some procedures to catch up with the efficiency. I'm afraid that now the mood is slowly. Receio que agora o clima esteja mudando lentamente para outra coisa. Não se trata de procedimentos, trata-se da essência. A essência da Carta da ONU, a própria ideia da ONU talvez já esteja ultrapassada. Isso soa terrível. Não fico feliz em dizer isso, mas receio que já tenhamos chegado a esse ponto. É o começo da percepção de que todas as instituições, inclusive a ONU, não podem ser vistas como uma estrutura para a próxima ordem mundial ou para as próximas instituições mundiais. Se e quando chegaremos a essa nova configuração, em que a União Europeia talvez seja preservada, mas transformada, não formalmente, e sim em sua essência, eu não sei. Francamente, na minha idade, e estou quase com 60 anos, não espero ver isso durante minha vida profissional ativa. I don't expect it to see in my active professional life. Eu é de esta foi de permanente corra isso. Desculpa. I'm sorry. Well, Hopefully Espero isso totalmente heard. hopefully I suspect É, you're right. tomara. Mas suspeito que você tenha razão. É difícil imaginar, como você disse, uma mudança tão grande na ordem mundial, saindo de um sistema hegemônico. Nem mesmo rumo a um sistema multipolar, mas para algo que realmente nunca vimos antes. Um sistema multipolar global, em que a principal potência provavelmente será a China, que nem sequer é um país ocidental. Quer dizer, isso é algo que realmente nunca vimos antes. A ideia de que os políticos consigam se adaptar a uma ordem tão nova, institucionalizá-la, sem uma grande guerra. Não há muito precedente histórico para isso. Normalmente, precisamos de uma grande guerra antes que os países estejam prontos para sentar e fazer mudanças dolorosas. Bom, não necessariamente dolorosas, mas reorganizar o mundo. Eu não vejo isso acontecendo. Pelo menos quando vocês nem conseguem pegar o telefone e conversar uns com os outros, a situação parece muito sombria. De qualquer forma, muito obrigado. Eu sei que você está de férias, então desculpe incomodar, mas agradeço por tirar um tempo. Sorry to disturb you, but I appreciate you taking the time. Muito obrigado, Glenn. Tchau, tchau. Bye.